vem pra cá que a gente vai conhecer um pouco mais da história do Padre Patrick. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo jóia. Muito Que bom obrigada estar pela aqui, presença. viu, com vocês. Imagina, um prazer. A gente que agradece, viu, a sua presença aqui para contar um pouco da sua história também, que é uma história muito interessante. Afinal de contas, quantas ovelhas nesse rebanho virtual, inclusive hoje em dia, não é, padre? É um rebanho virtual mesmo, Também, né? né? Acho que a internet ela nos possibilita conversar com pessoas que antes a gente nem imaginava que pudesse. Eu sou de uma paróquia do interior do estado do Pará, longe da capital, Belém. Então, se eu pensar em 2 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu pudesse hoje falar com tantas pessoas. E a gente aproveita isso para trazer uma mensagem de leveza, de paz, é aquilo que talvez seja a essência do evangelho mesmo. É, porque enquanto muitas pessoas acabam usando a internet, às vezes até para um lado B, né? Para fazer um contato não muito saudável entre as pessoas, você está justamente usando para uma causa muito nobre, levando a palavra de Deus, levando mensagens positivas e de fé para o Brasil e para fora daqui também, né? Exatamente. São quantos seguidores hoje, padre? A gente no Instagram estamos com 5,8 milhões de seguidores, assim, aconteceu tudo de forma muito rápida, sem que a gente pudesse esperar mesmo. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Como é que foi? Conta pra gente. Como é que foi esse boom, de repente? de Então, seguidores? eu estava vivendo aquele período também, assim, de pandemia, né? Onde as nossas igrejas foram fechadas e tudo mais, a cidade de lockdown. E eu lembro que eu estava saindo de um processo muito doloroso, assim, de depressão, de um quadro depressivo. É mesmo? Sim, né? Às vezes as pessoas me olham assim, com felicidade, sorrindo. E eu sempre gostei muito, assim, de trazer a vida com leveza, mesmo antes de ser padre. Sempre gostei muito do humor como uma ferramenta. E quando eu percebi que isso já não existia mais no meu coração, quando eu percebi que o sorriso, a alegria não existia mais, foi a sensação de ter chegado mesmo no fundo do poço. Então, eu busquei ajuda, né? Porque naquele momento a minha fé estava tão fragilizada que não era o suficiente. E como uma terapia eu comecei a usar a internet que eu havia deixado, essas redes sociais. E um dia, de forma assim bem despretensiosa, para falar com o público ali da minha paróquia, eu comecei a fazer as caixinhas de perguntas no Instagram. E aí se espalhou. Realmente o humor é uma forma de você entrar, né, na vida das pessoas, né, e de levar uma mensagem de um jeito muito leve, né? E isso foi descoberto por acaso também. Sim, é como você falou, né? Uma forma de entrar. No início eu me condenava muito achando que talvez as pessoas pudessem me ver como uma figura caricata, assim, tipo um palhaço, que tirava a minha essência, né? Aquilo que eu sou de verdade. Até eu descobri que era uma forma de eu atrair as pessoas. E fazendo isso, atraindo as pessoas, eu deixava uma mensagem séria, uma mensagem do Evangelho, sempre com muita leveza. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de agregar, de somar, de estar no meio de pessoas, de fazê-las bem por estar perto de mim. E como é que foi a aceitação das pessoas com essa forma bem-humorada de levar a palavra de Deus? Eu acho que o que chamou mais atenção foi um padre falar determinados assuntos, né? Um padre falando isso. E é claro que no começo sempre tem aquelas pessoas que não compactuam e ainda tem, às vezes usam palavras que podem ferir também, mas o carinho é infinitamente maior, sabe? O carinho que a gente recebe das pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, isso preenche o coração de verdade. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, por tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo na minha vida. Vamos acompanhar um vídeo, então? A gente trouxe aqui para você que ainda não segue, né? Que você não faz parte desse rebanho de mais de 5 milhões de pessoas. Vamos conhecer um pouquinho mais aí do vídeo, perdão, do Padre Patrick. É pecado, mas eu tô engatado nessa novela da Maria da Paz, que eu tô torcendo de um tanto pra Fabiana e a Josiane ficar pobre, que eu tô viciado. Não sou tanto, mas quando acontece eu finjo demência. Quando vem uma pergunta meio estranha, eu respondo assim: você joga vôlei? Se a pessoa disser jogo, então receba esse bloco. Eu adoro quando elas estão dormindo quietinhas. Eu acho que a única solução é não brigar mais, né? Porque se larga só quando brigam, então não briga mais. Só tem uma coisa pra dizer em relação a isso. Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. Se eu fosse você, eu escolhia quem tem a conta mais gorda.
Sim, os peixes vivem na água. Que horrível. Meu Deus, espero que o avô já tenha falecido. Meu Deus, eu amei! Que barato. Que barato! Tia, bem-vinda a esse papo. Fiquei sabendo que você padre. Tudo bem, tia? tem algumas perguntas pro Padre Patrick, é verdade? Eu tenho, chegaram umas perguntas aqui e umas eu mesma fiz, lógico, né? Eu acho que a gente vai conseguir saber quais foram as que você fez e quais são as do público, assim, na cara. Vamos ver? Vamos? Posso fazer a primeira? Por favor. Olha, a primeira é: Padre Patrick, é errado achar o padre bonito? Não, é errado me achar feio, né? Não, fique despreocupada. Isso, né? Sim. Mas paquerar já não pode. Não, né? Aí você vai fingir demência, eu adorei essa resposta. Mas sabe que às vezes na internet, né, as pessoas têm uma coragem que talvez não tinha presencialmente, né? Então, vez ou outra a gente vê lá alguma mensagem assim que querendo me conquistar. Perca de tempo, a minha carreira é solo mesmo, viu? É solo, né? Mas, por Exato. exemplo, que nem o senhor falou assim, que né, não pode achar feio, mas pode ir lá na igreja só para ver o padre bonito? Então, a igreja deve buscar Deus ali, né? Acho que, e por conta da pessoa do padre, eu acho que descaracteriza um pouco. Entendi. Até porque pra ir na igreja tá buscando Deus e não o padre. É verdade. Exatamente. Mas é que às vezes o padre é um Mas Deus, talvez pode né? unir as duas verdade, coisas, né? O útil ao agradável, né? Então, não é verdade? É verdade. Não Tia, é? antes da sua próxima pergunta, eu quero saber como é que foi o seu chamado para essa missão, para sua vida religiosa? Você sempre soube que ia ser padre um dia ou não? Não, a minha família não me conduziu à igreja quando eu era pequeno, né? Então, era uma ideia abstrata, eu não pensava em ser padre quando eu era pequeno. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um retiro na igreja e aí sim foi um divisor de águas na minha vida, me mudou assim completamente, porque eu saí dali com uma vontade muito grande de ser útil, eu queria colaborar com o meio que eu estava. E a partir daí começou a desenvolver em mim assim a ideia de que o ministério do padre poderia agregar isso, né, de ser útil na vida das pessoas. Eu carrego um lema na minha vida, assim, que eu não quero que ninguém que se aproxime da minha presença vá embora da mesma forma como chegou. Porque o mundo hoje ele é tão pesado que as pessoas passam pela nossa vida deixando marcas negativas, sabe? Como uma tempestade, tirando tudo do lugar. E eu entendo que a vida da gente não é um acaso, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, deixar marcas mesmo. Verdade. Bacana. Concordo, é bonito isso, né? Com certeza. Eu achei Viu bonito. como eu falo umas coisas sérias também, né? Eu gostei, né? Ele fica mais sério, né? Que a gente começou a entrevista sério mesmo, de repente vi ali naquelas Olha respostas, lá, eu falei, gente, olha que é o mesmo bonito padre. lá, tio, ó, celebrando missa. Nossa, tá uma graça. Belíssima foto mesmo. Nossa, né? linda mesmo. O que mais você tem de pergunta aí, tia? Eu tenho mais umas aqui, olha. Quando eu era nova, eu já traí, mas também já fui traída. Como empatou, será que Deus perdoa? Deus perdoa, eu julgo, né, no caso, né, os dois safadinhos aí, né? Né, não pode, né? Não era pra ter feito. Não é pagar o mal com o mal, não tira a dor, né? É verdade. Mas muita gente tem isso, né, de querer pagar na mesma moeda, né? Sim, mas eu acho que é perca de tempo, a gente não pode. Verdade. Eu acho que o perdão, ele não é um esquecer, né? Esquece, não é isso. Perdoar não é esquecer. O perdão, ele consiste em a gente ter a capacidade de tirar o ódio do nosso coração. Verdade. E às vezes o perdão, ele não exige uma reaproximação. Se é alguém que não soma nada à sua vida, deixa embora, deixa partir, né? Verdade. Mas você não precisa agir da mesma forma, porque senão você vai perder sua razão também. Até porque quem não perdoa guarda muita coisa e isso faz um mal para a própria pessoa. Né? Exato, né? Vai nos consumindo por dentro, nos fere, machuca. Verdade, verdade. Tem aquela frase, né, que você pode perdoar, mas pode deixar a pessoa embora, né? Que se ela é tóxica, né? Que segue seu caminho. Segue seu caminho. Agora, padre, eu ia perguntar uma coisa pro senhor, se o senhor me permite. Quando eu era criança, coisa assim, de 6 anos atrás, tinha aquela máxima que falava, quem chega por último é a mulher do padre. Ixi. Gente, eu corria que parecia que eu tinha uns 500 quilos nas costas.
Que o padre é da minha parte. O que ela São José do Pardo, ele era um pão de ló, o padre. Ai, tia, você não Juro. tem jeito. Você era assim desde pequena, então. Nossa senhora, Se fosse assim. eu também, você iria correr assim, devagar? Mas pela mãe, por você, eu ia correr devagar e ainda puxar de uma perna. Pra chegar por último mesmo, Você ia padre. trupicar o caminho inteiro, Ia né? trupicar, ia cair no chão. Lá no norte, onde eu moro, no estado do Pará, Sei. tem uma lenda lá do folclore lá local da mula sem cabeça, né? Ah, sim. Que é a que casou com o padre, aí virou uma mula sem cabeça. Ah, é uma, por isso que a mula sem cabeça existe, eu é não sabia. uma lenda, Ah. a mula sem cabeça, porque ela casou com o padre. É, descabeçada Olha. mesmo. Mas ela correu por último, será? Assim, chegou por último? Talvez. Por que tem esse negócio, né? Que é chegar por último a mulher do padre? Ah, né? tem Eu umas não sei. coisas que com certeza uma explicação tem, né? A gente só Deve não sabe, a ter. gente Eu só acho reproduz. mais que assim, chegar por último é uma coisa ruim, assim, né? Primeiro falando. É. E talvez assim, a imagem que se tinha dos padres há 6 anos atrás, na sua época de criança, né? Talvez era uma imagem daquele padre senhorzinho, barrigudo, Sisudo. talvez desprovido tanto de beleza, Ah, né? é Então seria verdade. como um castigo chegar por último, Boa. vai ter que se casar com o padre. Ah, entendi. É verdade, é. Vamos falar um pouquinho mais desse conteúdo digital que você produz, que é tão bacana. Quais foram as perguntas que você consegue lembrar, assim, mais estranhas ou inusitadas, ou aquelas que não tem nem o que responder? Tem alguma publicável para esse horário? Eu purifico, né? Porque tem de tudo ali. Eu Imagino. purifico, já entendi. A gente faz um filtro, porque senão não dá. Mas a maioria do meu público é de mulheres, né? A maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais são mulheres. E padre escuta muito. Dificilmente alguém vai procurar um padre para contar coisa boa. Geralmente é para contar problema, pecado, mulher que vai falar do encosto do marido dela, que é um homem chato, ignorante, aquela coisa toda, né? Então eu transformo aquilo que eu escuto, é como um laboratório, nessas respostas aí. Eu acho que é por isso que as mulheres se identificam tanto, porque eu tomei o partido delas, né? Assim, de entendê-las, né? Aquilo que se passa. Às vezes a gente tende a romantizar muito o casamento, né? Por exemplo, assim, me perguntam, você algum dia já se arrependeu de ter sido padre? Eu nunca romantizei isso, assim, claro que sim. Mas eu lembro que um dia eu fiz um compromisso que era para minha vida inteira, não era uma experiência. É a mesma coisa de você que é casado, que é casada, perguntar para você, alguma vez você já se arrependeu de ter casado com essa pessoa? Algum dia, algum momento? Claro que já, sabe? Mas aí você se lembra do compromisso que você fez, que era para uma vida. E aí continua a levar essa cruz, né? O encosto aí pro resto da As vida. escolhas que a gente faz, né? Então você tem que ter uma mente alquímica, assim, uma coisa que transforma o que muitas vezes vem. É, Uma Mas coisa teve mais alguma tranquila. pergunta assim, mais assim, né? Daquela que isso você eu queria lembra, que você saber. fala, nossa, essa pergunta. mas aí o horário, né? Ah, Imagina- Então horário, a é. resposta é sim, A tem. classificação é livre, né? Aqui totalmente. do programa, né? Então Graças foi a caprichada, Deus. foi caprichada a pergunta. Mas Mas você, tem de você tudo. responde ou você só deleta essas perguntas? Não, é impossível a gente responder todo mundo, né? Geralmente eu faço essas caixinhas de perguntas segundas-feiras, que é o dia de folga dos padres. Teoricamente, folga do padre, mas você vai trabalhar, né? Mas aí é impossível a gente responder todo mundo. E eu gosto que seja uma coisa espontânea, eu escolho lá, assim, despretensiosamente, mas aí é claro que a gente olha uma coisa ou outra, né? Assim, meu Deus, que safada, Próxima. né? Você já pensou em fazer um estandarte de padre, stand-up? Como é que fala? Stand-up. Porque tem padre cantor, não é verdade? Podia ter padre humorista. Você nunca pensou em fazer A stand-up? gente tem uma apresentação, um show que a gente faz, que é o Padre Patrick Fora da Caixinha. A gente roda o Brasil, né? Olha que legal. Uma agenda muito cheia, graças a Deus, que é uma mistura, e deu muito certo, assim, de um stand-up, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem. Então, assim, as pessoas, na mesma medida que se alegram, que sorriem bastante, elas também saem dos teatros emocionadas, né? O Padre Patrick Fora da Caixinha, é incrível, um projeto muito bonito. Que bacana. E vocês estão viajando o Brasil com esse projeto? Viajando o Brasil, graças a Deus, assim, muitas datas mesmo. Já fez em São Paulo algumas vezes, inclusive, acho que o mês passado estivemos aqui com 3 sessões lotadas, né? Olha. E muito legal.
Tá convidadas Que ideia para boa. ir. Obrigado. Eu quero ir. Ai, você podia fazer umas promoções, compra o ingresso e ganha uma hóstia, não é verdade? Para recompensar todo o esforço que você fez para correr atrás lá de último lugar, eu vou te presentear com o ingresso da próxima vez. Aê, Quando quem que não chora, tem? né, Eu tia? quero ir. Aqui em São Paulo, na capital, a gente fez, mas sempre estamos vindo. Agora a gente vai rodar no mês que vem o interior, né? Muitas cidades no interior de São Paulo aí. Nossa, é sucesso, né? Graças a Deus. Nossa, que bacana, eu quero assistir, Você gostei. sabe, Eliana, teve uma moça que perguntou aqui a respeito da gula, que disse que o padre fez um bolo lá nas redes sociais dele. Aí estão perguntando assim, padre, mas por que você fez o bolo? Gula não é pecado? Então, eu tava vendo vocês aí, né? Tava com água na boca aí das carnes de porco e tudo mais. Eu gosto de fazer comida, mas eu me arrisco a fazer umas coisas diferentes, né? E eu já fiz isso nas redes sociais e nada dá certo, assim, nada que eu faço. Parece que é o demônio tentando naquele momento que tudo sai errado. É verdade? Mas eu gosto de comer, gente. Se for pecado comer, eu tô rodado, viu? não, eu gosto de comer. Não Comer pode vida. comer demais. É, extrapolar, Isso? exatamente. extrapolar. Né? É, Mas comer demais, assim, eu não sei qual é o critério, porque até tem um ditado, tia, não sei se vocês já ouviram, comi igual um padre, para expressar quando você come demais, né? Eu comi igual um padre. Então, assim, às vezes a gente pode se permitir comer demais. Eu acho que a gula, ela consiste, assim, na extravagância, no desperdício de comida, brincar com isso, né? Com a comida, essas coisas todas. Verdade. Porque às vezes a gente passa um pouquinho do ponto mesmo e tá tudo bem. Aí E é de onde que humano. vem essa frase? Ela é ótima, né? Comi que nem um padre. É, o Quando os povo padres fala, não iam sei na se o casa povo tá das aqui já pessoas, ouviram isso, né? No já interior se ouvi. falava muito, eu comi igual um padre já ouvi hoje. O também. padre visitava muito a casa É das porque, pessoas. aí geralmente o padre ia comer na casa das famílias, aí já matava uma galinha caipira, uma coisa e outra, né? E aí comia demais, eu acho que vem daí, né? Comi igual um padre, né? Olha, Só não é rezou, maravilhoso. né, antes, mas o resto comeu. Agora você está falando muito legal. de transformação, né? Também que você promove na vida das pessoas com a sua mensagem, com a sua palavra, né? Que transformação que você pode dizer pra gente que aconteceu em você, daquela primeira missa que você ministrou lá em 2013 pra hoje? Ah, eu era um menino, eu tinha 25 anos, eu tenho 10 anos de padre já. E eu tenho muita consciência que eu errei bastante, até na forma de eu conduzir. Eu acho que eu aprendi na vida a silenciar, sabe? E é bíblico isso. Eu vejo que algumas pessoas, elas se orgulham, por exemplo, de dizer assim, eu sou sincero, eu falo o que tem que falar na cara e não tô nem aí, eu não levo o desaforo para casa. Talvez isso não seja sinceridade, seja mais uma inconveniência do que sinceridade. Nem tudo a gente precisa falar. Eu acho que algumas coisas a gente tem que guardar em nosso coração. E não é um silêncio omisso, é um silêncio que produz frutos. E eu acho que o tempo me educou também a entender o diferente, quem pensa diferente de mim, sem eu impor aquilo que eu acho, que eu acredito. Então, de 25 anos para 36 anos, graças a Deus, eu acho que tem muito a mudar. Nós somos uma obra inacabada, né? Nós só seremos plenos mesmo no céu, eu acredito nisso. Mas enquanto isso não chega, sempre vai ter alguma coisa para ser mudada. E por que você tinha medo de não ser aceito pela comunidade católica lá atrás? Eu acho que assim, eu assumi uma paróquia muito jovenzinho, né, com 25, estudou, né, pesquisou lá tudo, né, assim, isso realmente a gente vai fundo. medo, né? Não. Eu tenho só uma pergunta para fazer no final, mas essa é bombástica. Você Eu vai não ver. usava barba, né, com 25 anos, ainda não tenho, né, mas uma barba bonita. Mas eu lembro assim até de deixar a barba crescer para dar uma aparência de mais velho, por conta acho da minha idade mesmo. Eu fui padre muito novo, a idade canônica mínima, né? Tem que ter 25 anos para ser padre. Então eu ficava assim com essa coisa na minha cabeça de que as pessoas poderiam não me ver como essa figura assim séria, né, e tudo mais. E hoje eu faço o inverso. Eu quero que as pessoas me vejam não como uma figura séria, né, mas como alguém próximo a eles, né, alguém feliz e contente de estar ali. Quantos anos é a faculdade de padre, assim, que tem que fazer? A gente estudo? estuda filosofia e teologia. Obrigatoriamente tem que fazer a faculdade de filosofia e teologia. Ó, isso viu? Demora em média uns 10 anos a formação. A gente estuda bastante, além da Bíblia, né? Além 10 da palavra. anos. Nossa Senhora. Muito tempo, né? Além do seminário, né? O seminário, esse período todo, né? Que em formação, teologia, filosofia, seminário, dá uns 10 anos. Que bacana.
E onde foi a sua formação? Eu estudei filosofia no Paraná, numa cidade chamada União da Vitória, e teologia em Belém. Agora você comentou da depressão, né? Sim. Lá atrás você teve esse quadro e aí chegou até a questionar a sua fé. E a gente viu que isso já aconteceu com outros padres também, né? A gente tem aí o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, também assumiram, né? Que passaram por esse momento de dificuldade. Todos eles também disseram que tiveram esse questionamento com relação à própria fé nesse período? Sim, eu já vi eu já conversei com o padre Fábio algumas vezes, com o padre Marcelo eu não o conheço, mas as entrevistas que eu assisti dos dois e de outros padres que eu conheço também, vai muito nesse sentido. A gente imagina um vaso neste momento cheio de água e a gente vai oferecendo desta água às pessoas que nos procuram. Chega um momento que o vaso ele vai secar e a gente já não tem muito mais o que oferecer. Eu acho que existe uma falha muito grande na vida de todo mundo, não é só do padre, não. É essa busca desesperada de você se apresentar forte. Parece que as pessoas esperam de você alguém forte. E eu acho que todos nós, a gente tem que ter momentos na nossa vida em que a gente se apresente fraco. Não, eu não sou forte, eu sou fraco, agora sou eu que estou precisando de ajuda. Quando o vaso seca, a gente vai percebendo esse vazio intenso que toma conta do nosso coração, a vida vai perdendo sentido. Olha, eu lembro assim que eu cheguei num momento da minha vida que para mim o melhor lugar e o melhor momento do meu dia é quando eu chegava assim à noite no meu quarto e eu ficava ali pensando encolhido. Como eu queria que não houvesse um amanhã, como eu queria não acordar para ter que enfrentar tudo de novo. Eu lembro que nas minhas orações eu pedia muito a Deus assim, Senhor, pode me levar tudo, tudo. A minha força, pode me levar a minha fé, pode me levar a vontade, a minha alegria. Só não tire de mim a esperança. Eu pedia muito a Deus isso. A esperança de acreditar nas coisas que ainda devem acontecer na minha vida, né? E isso me alimentou, me manteve de fé mesmo quando eu não tinha força. A esperança nos dias melhores, naquilo que estava por vir ainda. Ai, que lindo. Sabe que eu lembrei de uma história, Eliane, você me permite contar rápido? É uma claro. história muito bonita. Diz que, é rapidinho, diz que o rapaz chegou lá no médico e falou assim, doutor, eu tô com uma depressão. E o médico falou, não, mas olha, vamos resolver. Tem um circo aqui perto, tem um palhaço, você vai lá e dá risada com ele, ele é um barato, não há quem fique deprimido com ele. Aí ele fala, mas o problema é que eu sou o palhaço. Eita. Que é isso que você falou, né? Você vai dando alegria para as pessoas, aí chega uma hora que você também se esvazia, né? E Acontece muito com humorista, né? Sim, O Whindersson muitos atores Nunes passou humoristas, né? por depressão, né? Acontece muito isso também com os E existe humoristas. esse estigma, né, que você falou, as pessoas imaginarem, nossa, mas um homem de tanta fé, né? É. Entrar em depressão, existe esse estigma como se a depressão fosse uma questão única e exclusivamente psicológica das pessoas que não acreditam, que não têm força na sua própria fé, né? Esquecendo que é um problema físico, químico, muitas vezes hormonal, né? Que tantas coisas acontecem no organismo para que a depressão se instale. E o pior é os comentários, né? Que às vezes, é falta de Deus, vai exato. rezar, frescura, né? Frescura. Que piora ainda mais quem está passando por isso. Você imagine estar vivendo tudo isso e você ouvir de alguém, isso é falta de Deus. Nossa. Aumenta ainda mais a dor. A gente sabe que o espiritual cura, né? Claro, mas não é só isso. Vivido tudo isso, eu acredito assim, que é um tripé. Né? Para mim foi assim, a fé, a terapia e o psiquiatra, os remédios. Os três me ajudaram a sair da situação que eu me encontrava naquela ocasião. Você chegou a pensar em parar o sacerdócio, largar a batina? Eu não, nunca pensei assim. Eu lembro que o médico pediu que eu me afastasse um pouco da paróquia e eu fiz isso, né? Eu fui me retirar um pouco até para adquirir as forças de que eu precisava. Mas não, naquele momento eu me mantive firme até. Mudando um pouquinho do assunto, pode mudar um pouquinho? Claro que pode. Ô, padre, você já assistiu os filmes lá do Exorcista? Você gosta? Não assisto. Não, mas você nunca viu assim? Eu tenho medo, de verdade. Os do colegas demônio. lá trabalhando, fazendo as... Porque é os colegas, né? Assim, Já viram as casas de padre? Já é estranha, assim, por natureza, né? Por quê? Ah, sei lá, eu acho casa de padre tão estranha. Eu moro só, né? E aí, às vezes, assim, eu vou pra dentro do meu quarto. Eu nunca saio do meu quarto de madrugada. Tipo assim,
Me deu sede, eu vou na cozinha, eu vou lá no banheiro e bebo da torneira, mas eu não vou na cozinha pegar um copo de água de madrugada. Você tá brincando. Juro, você tem medo de Eu sou encontrar medroso, ele, eu o sou muito inimigo? medroso, negócio de demônio. Nossa, esses filmes. Você acha que ele assim. vai te assim, Sei atormentar lá, porque lá? a imagem que eu tenho Puxar dos filmes teu de exorcismo é que é o pessoal virando o pescoço, É, aquelas coisas. mas é. Porque se isso acontecer comigo, pode chamar outro padre, que não é nem pra me ajudar, é fazer meu velório, que eu caio duro ali no chão, né? Você tem amigo, colega exorcista, padre, assim? Tem o pessoal que faz os exorcismos. Mas exorcismo hoje é algo raro, assim. E, aliás, eu acho que é um assunto que a gente tem que até falar. Infelizmente, interessante. tem muitos líderes religiosos, e aqui eu estou falando de todo mundo, de padre, de pastor, que transformam um problema psiquiatra num espetáculo. A maioria das vezes a pessoa está vivendo um problema psiquiátrico. Ela precisa muito mais de um padre, de um psiquiatra, do que de um padre, do que de um pastor. E aproveita esse momento de distúrbio, de confusão mental, para fazer com que as pessoas e a própria pessoa ali que está vivendo isso acredite que ela está com demônio, né? Eu acho que a gente tem que ter muita prudência em relação a isso. Eu sou muito honesto comigo quando eu atendo as pessoas de dizer, olha, eu acho que você está precisando muito mais de um psicólogo do que de mim. Eu posso ajudar, mas eu acho que você precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica. Nossa, que papo bom, né? Muito bom. É. Posso fazer a pergunta bombástica? Ai, meu Deus, lá vem. Posso? Vai, pra finalizar. Pra Vai, finalizar, Padre Patrick. Será que é que eu tô pensando? Será que é? Ai, fala. Acho que são duas, A né? da praia? Não, essa não. Vai. Eu vou perguntar só uma assim, né? Pode, Paulinha, aquela lá que eu te falei? Você me passa seu telefone depois? Passo, anote. Deixa eu ver. Eu anoto lá depois. Essa é bombástica. Não, porque às vezes eu tenho alguma dúvida, Tá né? bom. pra O telefone fazer. do padre é público, né? Quando começou tudo isso a acontecer na minha vida, né? E tudo mais, de reconhecimento. Aí, você tem que ter um número privado, não sei o quê. Eu não posso ter número privado. Eu sou padre, tenho a paróquia, tenho os fiéis. Eu estou nos grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que quem inventou foi o diabo, que não é possível, né? Assim. Então, meu número é público, todo mundo tem acesso, acredito né? nisso, totalmente. Mas você tem razão. Eu namorei um policial uma vez, aí quando a gente começou a namorar, assim, eu perguntei pra ele, me dá seu telefone. Ele deu, 190. Então, antes de anotar o número do padre, a gente vai anotar as redes sociais para você que não segue ainda, comece a seguir, gente, que o papo tá ótimo. Mas aí você aproveita através do @padre_patrick, com CH no final, e já manda a pergunta na caixinha. Faça uma pergunta tranquila, né? Cuidado com as palavras. Aí, viu? Padre, muito obrigada, meu querido. Até a próxima. Prazer demais, viu? Prazer foi todo nosso, viu? Prazer. Muito Obrigada, bom. Obrigado, Tia também foi um prazer Obrigado, enorme, viu? né, tia? Muito obrigado. Prazer. Deixa eu passar pra cá. Graça, Até a ele, próxima, querido.